Você aprendeu errado. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Olá, meus amados e minhas amadas, Pai seja convosco. Hoje estaremos dando início a um novo projeto neste canal, agora somente as Escrituras, e o nome do projeto é Você Aprendeu Errado. E esse projeto consiste em trazer alguns textos bíblicos que foram retirados do seu contexto e assim foram aplicados de um modo equivocado, de um modo errado. E eu quero trazer à luz as Escrituras, os versículos, e assim trazê-los dentro do seu real contexto. Até porque, infelizmente, a nossa leitura das Escrituras é baseada em cima daquilo que nós aprendemos. E muitas vezes a nossa leitura acaba estando errada justamente pelo fato de termos aprendido errado. Então, estarei trazendo uma série de vídeos aqui com versículos que são utilizados de forma equivocada e tentar trazer uma explanação dentro do seu real contexto. E o primeiro texto escolhido foi, eu acredito que um dos mais mal interpretados e mal aplicados em nossos dias, que é o texto lá da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo, ele fora do seu contexto, as pessoas brincam com ele, utilizam de diversas formas, na maioria das vezes utilizando para áreas de bens materiais, casa, carro, né? Inclusive colocando, né, os seus sonhos e aplicando este versículo como se fosse uma palavra-chave, como se fosse um mantra, como se fosse um versículo onde é falar e as coisas vão acontecer. Quando na verdade o apóstolo Paulo ele utiliza esse versículo, ele utiliza essa frase com um objetivo, com um fim, né? Justamente porque dentro do contexto o apóstolo Paulo está se alegrando com os irmãos de Filipe que conseguiram renovar a oferta que eles queriam dar ao apóstolo Paulo para a continuação do ministério do apóstolo, para que ele pudesse se sustentar, tendo em vista que o apóstolo Paulo estava neste período, quando ele escreve esta carta, preso em Roma, e aqui ele está felicitando os irmãos. Quando ele fala sobre a questão da oferta, ele fala que é para a alegria da própria igreja, pelo fato deles conseguirem fazer e exercer algo que é muito superior a dar dinheiro. É o ato de ser generoso. Então, se olharmos para os versículos anteriores e posteriores, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está não feliz por ter recebido a oferta, por ter recebido o dinheiro somente, mas principalmente pelo fato da igreja estar sendo generosa. E aqui é importante nós olharmos para esse versículo dentro do contexto, porque no versículo anterior o apóstolo Paulo vai falar que ele aprendeu a viver na escassez, na abundância, ele sabe estar humilhado, sabe estar exaltado, né? E tudo isso ele podia naquele que fortalecia ele. E é interessante nós olharmos para o texto. Vamos ler o texto junto para ficar mais claro. Diz assim a partir do verso 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o sentido é, posso todas estas coisas naquele que me fortalece. O sentido mais apropriado do versículo é este. E justamente ele continua no verso 14 dizendo: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Então aqui é um ensinamento, é uma celebração que o apóstolo Paulo está fazendo à igreja pelo ato da generosidade. E aqui também é importante o apóstolo Paulo estar ressaltando que eles fizeram bem em participar da tribulação do apóstolo Paulo. Então, é justamente nós olharmos para o lado, ver que nossos irmãos estão sofrendo, passando alguma necessidade, alguma situação, e nós nos compadecermos, nós olharmos para o bem que é superior, que é a vida eterna, que é a vida espiritual, que era andar junto com os nossos irmãos. E aqui a vida do apóstolo Paulo era Cristo.
O apóstolo Paulo ele entendia que todo o seu sustento, tudo vinha de Deus. Ele entendia que todas as coisas que ele padecia ou que ele se alegrava vinha da parte de Deus. Tanto que tudo ele podia naquele que fortalecia ele. Tanto se ele estivesse forte, o Senhor seria a sua rocha, como se ele estivesse fraco, o Senhor seria o seu protetor, seria o seu abrigo. E aqui o apóstolo Paulo ele não está falando nada da boca para fora, muito pelo contrário. Nós podemos olhar para outras cartas que ele escreveu, inclusive a carta de Coríntios. Na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai falar uma série de sofrimentos que ele teve por amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo ele fala de um modo claro, não se vangloriando, mas entendendo que o trabalho dele no Senhor não era vão, entendendo que o seu trabalho no Senhor era muito apropriado. Então, o contexto aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses é justamente um termo de celebração, né, e também de convicção, que ele tudo podia, tanto estar rico como estar pobre, tanto na abundância como na escassez, tanto estar humilhado como estar exaltado, tudo isso ele podia naquele que fortalecia ele, porque o fim último do apóstolo Paulo era Cristo Jesus. O fim último do apóstolo Paulo era estar firmado e focado em Cristo Jesus. Então, a celebração aqui é pela igreja estar sendo generosa. Então, olhando para esse versículo, nós podemos entender que a igreja ser generosa é algo que é fundamental. Isso não está escrito somente aqui. Na segunda carta aos Coríntios também o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto, ali convidando a igreja de Corinto a ser generosa, a ser uma igreja que contribua, a separar as ofertas para que possa enviar para os necessitados. E assim ele fala do capítulo 8 ao capítulo 9, falando sobre esse ato de generosidade, contribuir com aquilo que está proposto no coração, não com pesar, mas com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, olhando para esse versículo, nós podemos ver que não tem nada a ver com aquilo que é aplicado nos nossos dias, de bens materiais, de casa, de carro, né? Não que isso Deus não possa dar ou não possa abençoar, isso é critério de Deus, é a vontade de Deus. Se Ele assim quiser fazer, Ele faz. Ele é dono de tudo, Ele pode tudo. Porém, o objetivo central de Deus para a nossa vida é salvação, é nos salvarmos, é justamente nos mostrar o caminho da vida eterna, é justamente nos fazer viver para a glória dele. É também aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, dizendo: quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa façais, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. E no verso 14 fica muito claro que o apóstolo Paulo está falando que eles fizeram bem em se associar à tribulação do apóstolo Paulo. Então, aqui ele mostra que a igreja precisa estar atenta àqueles que estão à sua volta. Não só na contribuição, mas também se colocar à disposição, no cuidado daquelas pessoas que necessitam. Aqui, o apóstolo Paulo é um missionário, é um apóstolo enviado, é aquele que prega, anuncia a verdade. Mas, hoje, nos dias atuais, nós temos pessoas que se propõem sim a sair, a pregar, a anunciar as boas novas, e estas pessoas sim precisam ser ajudadas, sustentadas, não só estas, mas aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão, seja nosso vizinho, seja nosso irmão na igreja que senta ao nosso lado, não importa quem seja, mas é olhar para esse cenário e entender que não só a aplicação desse versículo hoje tem sido equivocada, como também ela tem sido totalmente esvaziada. Isso porque, se olharmos para ele dentro do contexto, fica muito rico, fica muito lindo, fica muito apropriado, porque nós entendemos como o apóstolo Paulo viveu, aprendeu, experimentou na sua carne, que tudo ele podia naquele que fortalecia ele. Hoje, nós temos claras dificuldades em viver uma vida onde, quando aparece a necessidade, quando aparece a dificuldade, muitas das vezes nós queremos parar, queremos desistir, queremos olhar para o lado, queremos dizer que o Senhor não está olhando para nós, dizendo que o Senhor não está cuidando de nós. Quando, na verdade, se olharmos para este versículo aqui, nós vamos compreender que, se estamos em Cristo, nós poderemos sim padecer tribulação, poderemos sim ser perseguidos, né? Como o Senhor Jesus nos preveniu seus discípulos, e isso passou para os nossos dias também, né? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci.
Então, olhar para este tema é olhar para um tema rico, maravilhoso. É claro que num tempo curto fica muito difícil de trazer toda uma exposição do texto, mas eu oriento, convido os irmãos a buscar, olhar esse texto dentro do seu contexto, leia a carta toda. Isso é importante, é fundamental. São apenas 4 capítulos, passa rápido, e eu tenho certeza que os irmãos serão enriquecidos de muita edificação da palavra do Senhor. Ela nos transforma, nos liberta, nos abençoa, nos edifica e nos conduz ao caminho que o Senhor requer de nós. Caminho este de obediência. Então, tenho certeza que a partir de agora os irmãos não irão mais cometer este erro, porque você aprendeu errado, mas agora você sabe o certo. Então, prepare-se, porque a partir de agora teremos vários vídeos, como este, trazendo luz sobre o contexto exato, sobre o contexto correto daquilo que está sendo aplicado dentro do seu contexto. É necessário, aqui mais uma dica, é necessário sempre olhar o texto dentro do seu contexto, porque saber que aquilo que está escrito não foi escrito primariamente para a nossa vida. E aí entra também um outro erro. Às vezes as pessoas pegam um versículo e aplicam diretamente à sua vida. Pega o texto e aplica diretamente à sua vida. Só que nós somos destinatários secundários. Aqui nós vimos uma carta que foi escrita à igreja de Filipe. Ela nos alcança, nos traz vida, nos ensina, nos exorta, nos orienta, porém, ela foi escrita direcionada a Filipe, à igreja de Filipe, com situações específicas que estavam acontecendo lá. Justamente, e a maior parte do tempo era trazendo a igreja para a unidade. A igreja de Filipe viver a unidade em Cristo Jesus. Tanto que o verso, os versículos centrais, tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou em ser igual a Deus. Então, olhar para o texto é entender que para quem escreveu, por que escreveu, qual era o intuito, o objetivo, e a partir dali trazer aplicações para a nossa vida sem cometer o chamado anacronismo, que é colocar a nossa vida dentro do texto. Não, é olhar para o texto dentro daquilo que está descrito aqui e a partir dali tirar as verdades que o Senhor tem para revelar aos nossos corações. Então, espero que este vídeo tenha trago uma edificação para a sua vida. Se trouxe, compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que algumas pessoas, se de repente você já sabe, compartilhem com aquele que ainda não sabe, com aquele que ainda não tem essa informação, porque a intenção aqui deste canal, Somente as Escrituras, é justamente trazer a verdade nua e crua. Então, que Deus vos abençoe, fiquem na paz.